Estamos aqui para começar uma série de apresentações de vídeos, podcasts, muito interessante da FRAC, que é o AFRACcast. Hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema que é bastante sensível, delicado, que é: será que estamos no fim do SAT com a liberação do offline da NFC? A pergunta é boa. Nós estamos com representantes aqui, feras do mercado. Tem aqui Claudenir Andrade, que é vice-presidente de inovação da AFRAC, representando toda essa parte de inovação, conhece muito todo esse segmento. Luiz Garbellini, vice-presidente geral e representante da Software Houses, e que tem um uso grande das duas tecnologias, soluções de sucesso. Matheus, a gente nem precisa elevar todos os pontos dele. Matheus é alguém que vem dessa área de fabricantes, é o nosso diretor dessa área de fabricantes, é coordenador dos grupos, e alguém que tem um conhecimento muito grande sobre soluções fiscais, desde a época das impressoras fiscais, do SAT e da própria NFC. Ou seja, a ideia não são pessoas jurássicas, são pessoas que estão fazendo esse segmento há muito tempo e muito atuantes. Então, a ideia é eu levantar alguns pontos e passar para o time para que eles conversem à vontade. Então, primeira coisa, a gente falando um pouquinho do papel e da importância do SAT, né? Vou perguntar para vocês, qual a importância do SAT? O que vocês... Vou começar com Claudenir. Beleza, Edgar. Vamos lá. Primeiro, dizer para você que já começamos com uma série apocalíptica já, né? É o fim do SAT, né? Né? Em 2025, uma era terminará, né? Então é bacana a gente iniciar com um tema que gera até uma certa polêmica, né? Antes de falar da importância dele, vale dizer, até por esclarecimento, que o SAT não deixou de ser usado em São Paulo. As pessoas podem usar o SAT em São Paulo, o SAT continua atuante, continua sendo uma alternativa fiscal em São Paulo, né? A pessoa fala, agora não precisa mais do SAT em São Paulo. Não, é isso, né? As pessoas podem continuar usando, a gente vai falar um pouco disso aqui. Dada essa importância, Edgar, eu queria só separar rapidinho aqui, boi e vaca, né? Perfeito. Então, assim, a experiência que não foi boa com o MFE não tem nada a ver com o SAT. Perfeito. SAT é outro mundo, né? SAT nasceu correto, da forma certa, bonitinho, ajudou o estado inteiro, as software houses, são milhares de unidades instaladas no estado inteiro, e a importância dele é que ele realmente, tecnologicamente, ele auxilia as software houses em várias operações, né? A gente estava até falando disso antes, né? Ele desonera um pouco as software houses de algumas obrigações fiscais. Ele é uma grande ajuda na parte da obrigação tecnológica. Tem obrigação fiscal, mas a obrigação fiscal é cumprida por um algoritmo, né? Então ele ajuda as software houses na hora de cumprir essa obrigação fiscal, quando a gente fala de algoritmo, né? De represar, de ter que remandar, se está offline, desligado, ligado, SAT, o fisco fora do ar, internet fora do ar, o SAT acaba segurando as pontas aí. Então, do ponto de vista tecnológico, ele tem uma grande relevância, né, para os players, né, para a software house, para a loja, para o revendedor, é um elemento importante da nossa cadeia, né, do nosso ecossistema, né? Perfeito. Luiz? A gente viveu, né, a gente estava lá no auditório no dia que o SAT foi anunciado, nascimento do SAT, né? Foi uma polvorosa, porque era a época do ECF ainda, né? E aí, mas aí vão trocar o ECF e tal. Mas já tinha a NFC já estava começando a rodar, rodava no Amazonas, estava começando a rodar no Rio Grande do Sul, ou seja, o mundo já tinha mudado, né? Aí a pergunta que nós fizemos para o Estado, mas para que vocês não vão querer um equipamento se o mundo está indo para uma operação totalmente digital, né? E a resposta foi simples, porque nós queremos ter certeza de que quando houver uma falha, o documento vai ser emitido. E a gente ainda não confia totalmente no processo da contingência offline da NFC, né? Nós estamos falando de mais de 10 anos. Então, eu acho que para aquilo que o SAT se propôs a ser, né, ele foi e continua sendo muito eficaz. Ou seja, ele é a melhor contingência quando a NFC deixa de funcionar. Então, a pergunta era, qual a importância? A importância é manter a linearidade do processo de venda. Você não ter solavancos, principalmente em momentos de pico. Tá? Eu que opero muito no ambiente de restaurantes, por exemplo,
né? Eu não consigo operar fluido, né, quando eu tenho só NFC. Às vezes a gente tem uma engasgada. Com o SAT isso não acontece, porque ele tem um modelo de operação que gera uma fluidez na emissão dos documentos, uma uniformidade na emissão dos documentos e a despreocupação, né, do envio dele para a Cefaz, porque o próprio equipamento já faz isso. Então, tecnologicamente falando, né, é um produto que cumpriu e cumpre um papel importante aí na questão da contingência quando necessário, ou na verdade, se você quiser usar ele diretamente. Então, eu acho que o SAT é ainda um produto bastante importante. Perfeito. Matheus, o que você acha disso? Legal, não, é exatamente isso. As tecnologias elas estão constantemente evoluindo e as opções que o lojista tem são cada vez maiores para trabalhar o seu ambiente de loja. A contingência da nota eletrônica vem para agregar e não para substituir ou excluir o que já tinha. E o SAT continua com sua importância, tal como vocês já bem comentaram aí. Toda a base instalada, é importante reforçar isso, né? O Claudenir já citou, mas eu queria ressaltar esse ponto. Toda a base instalada de equipamentos, ela continua funcional. A Secretaria de Fazenda continua olhando com bons olhos para esse equipamento que ajuda muito ali o registro desses documentos fiscais. E falando do papel e importância dele, que foi a pergunta original, né? Sim. É exatamente dar essa fluidez na operação de loja. Porque como ele trabalha offline, ele não precisa de internet, ele garante que todas as operações executadas vão ter o mesmo tempo de execução. Vai dar fluidez na fila. Eventualmente, se eu estou emitindo em nota eletrônica e eu perco a conexão com a internet, se o servidor do fisco entra em manutenção, alguma coisa do tipo, tem um tempo de espera ali que o próprio aplicativo que está emitindo a nota eletrônica vai ter que entender o que está acontecendo para chavear para o modelo offline, seja da nota eletrônica ou para o próprio SAT que está ali para emitir em offline. Então é até por isso que muitos lojistas usam por padrão a emissão via SAT para garantir essa fluidez da loja. E nesses casos a própria nota eletrônica pode entrar como uma contingência do SAT. Então quer dizer, as soluções vão se complementando, né? Acho que a importância disso dependendo da operação de cada loja, dimensionar para dar fluidez, a melhor experiência para o cliente, porque o que todo mundo busca é isso, atender bem o cliente. Perfeito. E aí a gente levantamos bastante os benefícios dele. Eu ia perguntar o seguinte, quais são as ameaças da tecnologia do SAT, face às outras que a gente tem, mas o que nele poderia ser um ponto negativo ou antigo? O que vocês conseguem elencar e eu acho que o principal ponto é fazer essa comparação. Bacana. Edgar, aí, antes de eu falar sobre o que a gente poderia melhorar nele, né? Sim. Né, para deixar ele cada vez mais relevante, né? Eu puxo um ponto aqui do que o Matheus e o Garbellini, ele comentou, e uma frase que nós usamos antes, né? O SAT não sai do ar. O SAT só sai do ar quando ele é desligado ou ele quebra. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse tanque de guerra, né, para missão crítica é sensacional para esses ambientes aí. Eu acho que o que a gente precisa hoje é modernizar esse tanque de guerra. Perfeito. Né? É colocar a internet nele, é colocar Bluetooth, é colocar Wi-Fi, né? Ou seja, colocar um pouco mais de conectividade nele. Até porque o mundo hoje é software, o mundo virou algoritmo, né? Sim. Então ele precisa só acompanhar um pouco essa evolução de algoritmo e de tecnologias, né? E para usos como essa tecnologia, ela também trouxe muito da mobilidade, né? As maquininhas de cartão Android, os Smart POS, essas máquinas não têm USB. Então, o SAT ser um USB hoje é uma fraqueza dele, né? Ele não evoluiu para ser algo compartilhado numa rede, seja cabeado, seja via Wi-Fi. E um uso que eu acho que seria importante, né, em o SAT podendo ser revitalizado e revisitado, seria ele também poder ser compartilhado. Eu não tenho que ter um SAT por equipamento, porque aí eu poderia ter 1, 2, 3, depende da minha necessidade, mas esses SATs faziam um load balance das vendas, e aí eu manteria essa fluidez que nós estamos falando aqui insistentemente, né, podendo ter mais de um equipamento conectado. Então seria uma maneira dele ganhar uma nova roupagem e aí ter um retorno, uma vida longa baseado no que ele é hoje, que hoje ele está obsoleto, né? Hoje, como equipamento, ele é um produto velho. Eu posso ter 5 caixas e 2 SATs para atender 5 caixas. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Exato, eu acho que se resume muito estudo na conectividade, né? Ele precisa
ser mais fácil de ser acessado, não depender da USB. E também, eventualmente, a questão de atualização, se ele pudesse ser atualizado mais frequentemente, né, ter um canal de comunicação de atualização mais fluido, mas são coisas que são totalmente viáveis, né? A gente citou mais no começo aí o MFE, que opera no Ceará, e esse equipamento lá ele já permite comunicação via rede, né? Então isso já é um avanço. Eu acho que isso é plenamente possível de ser trazido para o SAT, porque é uma questão só de protocolo, não tem nem mudança no hardware do equipamento, né? Os equipamentos de campo hoje poderiam ganhar esse upgrade. É algo a ser debatido com a Secretaria de Fazenda. Não, é interessante. E eu acho assim, até bom pontuar para o público que está assistindo. A ideia aqui não é matar, tá certo? Ou deixar viver o SAT ou o NMC. Na realidade é colocar o que o Estado tem colocado para nós em termos de legislação. O que eles fizeram agora foi, o SAT continua com uma tecnologia viva, a NFC está com a sua tecnologia viva em toda a sua plenitude. Ela vai poder utilizar o offline. Então, o que a gente está vendo aqui, tá certo? É o convívio que a gente sempre pediu, de duas tecnologias. E aí eu queria falar um pouquinho sobre desafios e oportunidades, né? Então, quais são os maiores desafios e oportunidades que vocês veem no convívio dessas duas soluções? Matheus, vamos começar com o Matheus. A gente já vê hoje um convívio ameno, porque já tem muitos estabelecimentos que usam nota eletrônica e SAT, né? Eu até passei por uma situação interessante esses dias, que eu fui numa dessas casas de hambúrgueres, famosa inclusive, pedi um lanche, e na hora do meu atendimento a tela travou, falou, emitindo documento fiscal. Naquele momento o caixa estava buscando o servidor da Cefaz para emitir a nota eletrônica. E não sei se foi a internet do estabelecimento, alguma coisa falhou ali, e eu vi ansiedade no atendente, porque ele faltava só a minha venda do meu lanche para ele bater a meta do dia dele, e já estava quase na hora de fechar a loja, e eu também com fome, queria o meu hambúrguer, né? Com certeza. E ficou aquela situação, demorou um tempo, eu não lembro exatamente, talvez coisa de 1 minuto, e daí foi então impresso o documento, quando eu olhei estava lá, SAT CFE, ou seja, foi emitido na contingência usando o SAT. E aí tudo saiu bem, né? Ele bateu a meta dele, eu comi meu lanche, mas aquele processo ali talvez pudesse ter sido emitido inicialmente pelo SAT, né? E buscado em NFCE. Então assim, eu acho que os desafios são esses, encontrar esses ajustes de quando cada tecnologia vai entregar o melhor naquela situação, daquela loja, daquele cliente, daquele tipo de atendimento ao público. E o interessante é que isso seja de decisão de quem está integrando ou do próprio lojista e não uma imposição legal. Eu acho que é para isso que está caminhando, né? A gente passar a ter tecnologias disponíveis para atender aquela necessidade, e aí o integrador, a software house, a revenda, o próprio varejista vai poder olhar e escolher aquela cesta de produtos que melhor adequa à situação em questão. Legal. Dando exemplos, né? A minha experiência profissional com software quase sempre foi com restaurantes. Então, você é típico, né? Você está sentado com os amigos no almoço, né? Com colegas de trabalho, ninguém tem muita pressa para comer, tá todo mundo sossegado, aí alguém lembra, tem reunião com o chefe agora daqui a 5 minutos, aí todo mundo quer a conta e todo mundo quer o seu cupom fiscal, e você tem uma mesa com 12 executivos, cada um quer o seu cupom fiscal com aquilo que ele consumiu, certo? Não é uma tarefa fácil, os softwares hoje, a grande maioria resolvem isso, mas eu tenho que emitir 12, 15 cupons fiscais num tempo hábil, né? Nessa operação, o SAT é imbatível, né? A NFC não dá o mesmo resultado, principalmente dá uma engasgadinha dessa aí, que nem assim, quase nunca é a Cefaz, na verdade é a infraestrutura do cliente, porque o lojista não tem uma infraestrutura de internet com muita redundância ou com uma super qualidade. Então, eventualmente, ele tem lá umas ondas de instabilidade, e nessa hora o SAT, como ele não para, né, e ele está ligado normalmente na rede interna do cliente, o tempo de operação dele é muito grande. E a gente hoje, por exemplo, quando a gente vai automatizar, a gente fala para o cliente, cara,
pega o SAT, põe ele como operação principal e deixa a NFC como contingência, para o tipo de operação que a gente tem, ok? Se eu estivesse automatizando uma loja de roupas, por exemplo, talvez fosse o contrário. O tempo que eu consigo esperar emitir um documento é uma venda 1 para 1, é muito mais tranquilo. Mas numa venda de estresse, com alto volume, né, o SAT ele consegue fazer com que o evento de emissão seja linear. Eu tenho sempre o mesmo tempo, cada 1 segundo eu tenho uma nota sendo emitida, e aí você tem muita qualidade na operação. Quando você tem uma venda consultiva, ainda dá, né? Vem um cliente, olha o produto, tem aquela conversa, aquele romance, né? Você ainda pode ter aquele tempo de 1 minuto esperando ali, né? Agora, quando é emissão crítica, né? Exatamente. Aí, Edgar, eu acho que vale a pena só a gente lembrar quem está vendo aqui o podcast de que um documento enviado que sai do computador e vai para o SAT, ele não vai para a nuvem, ele para no SAT e volta para o computador. Exato. Por isso que ele é rápido, né? Então manda para o SAT, ele responde, manda para o SAT, ele responde, é ali. Sim. É o que a gente chama de LAN, que é Local Area, né? Não é o WAN, que é Wide Area, né? Então é local, eu mando para o SAT, ele responde. Por isso que no cenário que o Garbellini ele comentou aqui, se fosse no teu cenário, seria 15 minutos. 1 minuto para cada um, né, e tal, né? E aí para atender 15 pessoas, né? O SAT você mandou, ele já te responde e próximo da fila. Te mandou, responde, próximo da fila. Então, para uma menção crítica é ótimo. Agora, quando aqui fala, Edgar, da tua pergunta sobre desafio, Sim. eu acho que o grande desafio deve ser muito do que o Garbellini, no negócio dele, enfrenta, que é a mobilidade. É quando você realmente precisa de mobilidade. Aí você tem que ter um aparato hoje por trás para trazer esse hub de mobilidade até chegar ao SAT. Por isso que isso tem ligação com o que nós falamos antes, né? A modernização seria um ponto fundamental para o SAT ganhar assim um respiro e uma vida sensacional e mais relevância ainda, né? Não, e esse ponto é fundamental pelo seguinte: hoje, o que a gente vê nos estados? Todos os estados estão buscando a integração dos meios de pagamento com a emissão dos documentos fiscais em concomitância mesmo. Na realidade é assim, você entra na loja, o que eles sempre reclamam, você entra na loja, pode até sair sem nota, mas você nunca sai sem pagar. A ideia com essa integração é que a gente tem, e o ponto levantado, fantástico, o Luiz trabalha muito com isso, né, com mobilidade, necessita, ele citou exemplos, o garçom tem que estar pronto ali. Agora, a gente falando um pouco de inovação e tecnologia, a gente sabe que esse cenário tende a mudar um pouco. Primeiro, a internet, pela própria internet, já está muito mais robusta, nós estamos falando em 5G como alternativa. Então, hoje, quando a gente fala em soluções de emissão de nota fiscal, por exemplo, de uma nota ao consumidor, eu tenho a possibilidade de estar utilizando uma conexão por internet dentro do estabelecimento ou mesmo um 5G, tá certo? Como uma contingência de comunicação, que facilita e tende a minimizar os problemas que o Luiz levantou. E aí, a gente sabe também que um dos motivadores da Secretaria de Fazenda para atualizar as legislações são os novos cenários. Exemplo claro, reforma tributária. Então, a reforma tributária vai mudar o panorama dos documentos fiscais e, obviamente, a tendência é que o modelo de software, eu não vou nem falar da NFE ou NFC, mas o modelo de software é o modelo que mais deve estar presente, embora o que sempre comentamos e estavam conversando agora há pouco, hardwares que são muito bem dimensionados e trabalhados para esse fim podem ajudar muito. Então, vamos falar um pouquinho sobre inovação, sobre isso que a gente está falando, né? Inovação e tecnologia, né? Quais são as principais tendências? O que vocês veem da convivência desses dois modelos, que para nós é ideal? A gente brinca com o tema do será o fim do site, mas a gente adora que a gente possa ter uma opção de uso do contribuinte, que como é chamado, o varejista, né? Então, o que vocês veem como inovação e tecnologia? E só um ponto, vamos fazer meio um ping-pong, a ideia não é passa para um, depois para outro, depois... Não, ping-pong. Falem entre vocês, quer dizer, as ideias acho que vão desenvolver melhor. Posso iniciar? Pode. Edgar, Matheus e Garbellini, nós somos da época que a gente processava sistema na CPU. Hoje Sim. A galera processa na GPU. Isso. GPU na nossa época que era para renderizar bitmap, né? Entendeu? Então hoje o pessoal minera Bitcoin na GPU. Por que eu estou chegando nesse ponto? Porque o poder de processamento nuvem, ele não está duplicando, ele está quintuplicando ano a ano. Eu sei que tem um desafio do silício e tal, né?
E o que tudo isso tem a ver com o SAT, né? Que é uma coisa talvez tão distante de nuvem. Quando a nuvem aumenta o poder, os aplicativos cada vez mais são SaaS, Software as a Service, cada vez menos instalado, mais em nuvem, né? Você pega hoje todo o pessoal de Android, está todo mundo indo para PWA, que é uma tecnologia Android instalada, mas que a grande parte é nuvem, né? Ou então um pedacinho ali, mas uma grande parte nuvem. A modernização do SAT passa por atender essa nova demanda tecnológica de você ter sistemas cada vez mais online. Eu posso estar na minha loja hoje, não trouxe meu notebook, eu abro meu PDV do celular e faço a venda. E falo com o SAT. Né? Então, eu acho que assim, a grande tendência, e vale aqui um disclaimer, né, de que na automação comercial e no varejo, realmente a inovação demora um pouquinho para chegar, né? A gente usa mais em outros business de mais alto nível, né? Como de TI, aí quando vem para automação comercial demora um pouquinho ali mais, mas a parte de nuvem, a parte de demanda online, de software online, está cada vez mais presente hoje na automação. O que vocês acham? Não, sem dúvidas, os estabelecimentos vão ser cada vez mais online, né? Como o Edgar comentou, 5G, né? Vão ter opções de contingência aí. A tendência é a loja ficar quase sempre online. A questão é em quanto tempo e em que tipo de estabelecimento, né? Porque a gente tem um Brasil muito diverso e também atendimentos comerciais muito diversos. Exatamente. De repente eu estou numa região em que não é conveniente eu ter um link de internet full ali, ou uma contingência pelo custo da operação e tal. Agora não tem dúvida que caminha para conectividade. E outra coisa que é importante falar também é processamento na ponta. Então o SAT ele tem uma coisa curiosa nisso tudo. É difícil prever o futuro, né? Mas o SAT ele processa na ponta. É muito do que a gente fala agora de inteligência artificial, né? Que antes começava tudo na nuvem, né? Meu servidor está na nuvem, eu carrego a imagem, o vídeo, eu processo lá. Agora os novos hardwares estão trazendo processamento câmera, né? Com inteligência, processa na ponta para diminuir o tráfego de rede. Então, vamos ver como é que a reforma tributária vai trazer as novidades aí também. Mas no que tange a parte de gerir a informação fiscal tributária, o SAT pode agregar também, trazendo esse processamento na ponta. Tudo vai depender de como foi implementado, né? Um lado grande aí do fisco, que a gente ainda não conhece como virar a legislação. Mas eu vejo isso, né? Esse equipamento pode ganhar evoluções, que a gente já comentou aí, de conectividade, e pode agregar esse processamento na ponta. Uma das coisas que eu posso citar hoje já é o fato de que o documento emitido pelo SAT, ele já evita recusas posteriores, porque às vezes na nota eletrônica, se eu faço ela offline, eu vou subir esse documento, se tem algum detalhe ali, e é um documento mais complexo do que o do SAT, né? Se eu tenho alguma divergência tributária ali, esse documento pode ser recusado pela Cefaz. O SAT evita isso, porque ele traz já um documento mais simplificado e faz o processamento dentro da loja. Então, nesse conceito, pode ser que tenha alguma coisa a evoluir também, e, como eu disse, é difícil prever no momento. Eu acho que o importante é... Bom, primeiro que a gente não está aqui fazendo apologia nem de uma coisa nem de outra, né? A gente está discutindo um fato em si. O SAT, se nada for feito, ele está com os dias contados. Lógico. Né? Porque o tipo de documento que ele emite não vai ser compatível com os novos documentos fiscais que a reforma tributária vai impor. Então, se ele ficar como está hoje, ele tem os dias contados, ele vai acabar. Né? Se eventualmente o Estado, e aí eu acho que a FRAC, através dos seus associados que são fabricantes de equipamentos, né, e que o Matheus inclusive está representando aqui hoje, se eles se mobilizassem para ofertar um equipamento compatível com o novo mundo, compatível com essas tecnologias que a gente falou, né, tá o Wi-Fi, Bluetooth, tá na rede, ser compartilhado, ser fácil de ser atualizado, não ter que passar por homologações que são muito caras e aí acaba encarecendo o produto na ponta. Se a gente conseguisse um hardware, né, se a gente conseguisse mostrar a viabilidade econômica e de negócio de um hardware que pudesse ser um SAT, new SAT, para as novas tendências de documentos fiscais, eu diria que isso poderia ser inclusive ofertado no Brasil inteiro. Exato. Né? Exatamente. Para que a gente não tenha que ter um SAT aqui, o MFE lá no Ceará, ia ter um produto no Rio de Santa Catarina que acabou abandonando a ideia justamente porque entenderam que não dá para ter um equipamento para cada estado, mas se a gente tivesse um modelo único, que é o que a gente briga aqui, o NFC é um modelo único, e aí isso a gente gosta, a gente adora esse modelo único porque
o que se faz no Rio Grande do Sul se faz lá no Amazonas, ok? Se a gente pudesse evoluir um equipamento que seria a nova geração do pseudo-SAT, né? Com tudo isso que nós estamos falando, eu diria que a gente teria o melhor dos dois mundos, porque teria a qualidade, a fluidez, né? E teria a opção, e novamente, opcional. O lojista fala, pô, aqui eu tenho estabilidade, né? Vou fazer um evento, fazer uma rave, vou fazer um negócio num lugar mais distante, a internet ele não vai conseguir chegar lá a tempo hábil, né? Eu coloco um equipamento desse na minha infraestrutura ali, no final do evento eu tenho todos os documentos emitidos, né? Se você for emitir tudo em contingência, a contingência inclusive tem um tempo para ser enviada, se ela vencer o tempo a nota perde a validade. Então esse balanceamento das coisas tem que ser muito bem pensado em todos os cenários possíveis, né? Mas é exatamente esse ponto, Luiz. Eu vejo a inovação e a tecnologia, ela consegue dar um sopro de novidade nas duas soluções, porque se a gente passa a utilizar a nota fiscal, o modelo por software que hoje a gente tem na NFE ou na NFC, amparados por um hardware que facilite esse processo, tire essas fragilidades. Então, exemplo, ele pode rodar esse modelo dentro desse SAT, ele não tem obrigatoriedade de ter certificações extras e por isso ele pode ser muito mais rápido, muito mais dinâmico em oferecer soluções, porque ele está utilizando o regulatório das notas. A gente consegue ter o melhor dos mundos, que é a junção dessas duas linhas, hardware e software puro, e vai conseguir colocar isso para cada perfil de cliente. Então, acho que esse é um caminho super bom. E pensando tem que pensar no governo também, no Estado, né? Para o Estado, né, hoje ele tem 2 modelos de documento, né? E esse modelo de documento, ele tem que estar unificado. Então, uma das coisas vai haver um novo produto, eventualmente, que tem uma convergência, ele tem que emitir um documento exatamente igual ao que se emite na NFC, porque ele seria reconhecido por todas as secretarias de fazenda, em todos os servidores. Você tem que ter uma dupla desenvolvimento disso aí, né? Boa. Aí, Edgar, antes da gente ir para o 5º e último bloco aqui, é o seguinte, ó, aqui tem uma palavra de cautela aqui, tá? O que a gente está buscando aqui, incentivando, né, é a unicidade com opção. Exatamente. Né? Então, ou seja, eu tenho que ser único, mas eu posso optar, né? Até porque todo mundo veio da época da impressora fiscal, era um inferno, né? Em Santa Catarina era um firmware de impressora, lá na Bahia era outro, no Rio de Janeiro era outro, era uma desgraça, né? Então, a unificação, a unicidade, ela ajuda a desenvolver o negócio também. Aí, um disclaimer rápido aqui. Por que isso é importante? Porque a tecnologia vem para ajudar, mas, meu amigo, quando ela atrapalha, ela causa um caos que você não faz ideia. Né? Então, assim, eu tenho um carro excelente, moderno, né? Eu tenho aí com tudo que é tecnologia, mas quando ele me deixa parado no meio da ponte Rio-Niterói, ele me acaba com a vida. Entendeu? A tecnologia é a mesma coisa, né? Então, assim, se ela não for com unicidade, com opcionalidade, ela traz muito mais prejuízo do que vantagem. E eu vou pegar esse teu gancho. Quando a gente fala de unicidade, então, eu vou falar um pouquinho do caso de sucesso passado e o futuro. Quer dizer, qual é a importância de todas essas soluções estarem sempre muito bem amparadas por um time que está sempre olhando, o pessoal da FRAC. Ou seja, aonde a FRAC consegue ajudar em todo esse movimento para que a gente chegue num lugar melhor. E aí, como vocês veem a importância da FRAC fazendo essa interface com todas as entidades governamentais, com as entidades que representam o varejo. Deixa eu até puxar eu ia puxar esse gancho antes e foi bem oportuno a sua colocação. Temos nesse momento acontecendo aqui na FRAC um estudo nesse sentido que vocês comentaram, né? Como a gente pode propor um avanço do SAT para incorporar o documento da nota eletrônica e ele servir não só para um estado, para uma região, mas sim para o país inteiro. Então, esse estudo está em andamento. Quem tiver interesse em participar, super convidado a se juntar a nós. Se já é associado, ótimo, já está em casa, é fácil. Se não é associado, nos procure. Porque, exatamente, a gente tem que buscar essa solução única do ponto de vista de entrega, mas que eu possa ter opções de implementação, né? Que eu acho que foi o que o Claudemir bem pontuou. Se eu tenho via software, se eu tenho via hardware, ou se eu agrego algum serviço adicional. A gente não falou muito, mas também tem uma questão aí de como que eu faço o investimento, né? Porque
Em um modelo do SAT, eu faço a compra do terminal. Eu tenho um gasto no começo do processo, que é um pouco mais alto, que é o custo do hardware, comparado com uma mensalidade do software. Mas no software eu tenho a recorrência. Então isso aí, não estou dizendo que um é bom, o outro é ruim, não. Depende do modelo de negócio de cada cliente, depende como que ele tem o contrato com o fornecedor dele. Então não é só a tecnologia também, tem essa questão de como que eu vou investir no meu estabelecimento, né? Então tudo isso está em discussão aqui na nossa entidade, a gente tem um grupo de trabalho formado para isso, e eu acho que o momento é esse. A gente tem que aproveitar com essas mudanças de legislação que estão ocorrendo, e também o que está por vir de reforma tributária, reforma fiscal, e fazer disso um momento de revolução mesmo, né? Onde a gente passa a entregar mais valor para os clientes, a gente tem um portfólio mais robusto, consiga ajudar mais na automação comercial de um segmento que precisa tanto de upgrades para cada vez atender melhor o cliente, escalar vendas, que eu acho que é o nosso papel, né? Como provedores de solução desse grupo de empresas, são os varejistas. O que eu admiro muito no trabalho da entidade, né, da AFRAC, e é um dos motivos de eu estar aqui há bastante tempo, é justamente por ser um local de encontro de todas as verticais. A entidade, não sei, quem nos conhece sabe como é que funciona, mas quem não conhece, a AFRAC é uma entidade multissetorial. Então aqui nós estamos falando fabricante de equipamento, fabricante de software, o Claudenir é de inovação, hoje trabalha como numa empresa de meio de pagamento, você vai ter aqui o revendedor, o distribuidor, ou seja, todos os elos da cadeia de automação, que o cliente final às vezes nem percebe que eles existem, porque ele recebe a automação pronta de um revendedor, que é o cara que pega essas pecinhas, junta tudo, entrega e dá suporte ao cliente final. Isso tudo acontece aqui na entidade. Isso nos permite, por exemplo, estar aqui hoje, né, conversando sobre alguma coisa que pode ser tá acabando, ou que pode ser o recomeço de alguma coisa que foi muito importante. E essa discussão a gente tem sempre, e com uma visão importantíssima. A gente está sempre olhando para o nosso cliente final, né? A gente quer fazer o melhor para o nosso cliente final, arredondando inclusive umas bolas quadradas que a gente recebe de vez em quando, e que é legal que também a gente tem essa interlocução hoje com o Estado, coisa que não havia no passado, e pela qualidade da conversa, pela qualidade do que a gente entrega, a gente conseguiu mostrar o quão importante é essa interface toda para que o dono do estabelecimento faça a sua venda bonitinho, tenha o seu resultado, entregue seu documento fiscal, tenha a sua gestão aonde quer que ele quer que esteja, mas para ele vender mais, para ele ter mais rentabilidade, para que ele sobreviva, né, e as coisas aconteçam. Muito bom. Só complementar, acho que um ponto importante, que é o gancho, inclusive, para mostrar essa importância da entidade. Tudo isso que a gente está falando aqui primeiro, geração de dados para uso, eu sempre falo, em primeiro, para o varejista, para o dono do estabelecimento, a geração de dados para o Estado, e um ponto importante, hoje o Estado recebe todos esses dados, o data lake de informações de notas fiscais é muito grande, e agora a gente entra numa nova fase, que sem dúvida vai ser um dos próximos AFRACasts, que é falar sobre o uso da inteligência artificial nas bases do governo, ou seja, eles têm interesse, a gente está falando já há quase 5 anos com a Secretaria do Paraná fazendo uma prova de conceito, onde a gente acessa o data lake dessas notas e gera dados em benefício do varejista, do público, tá certo? Então eu acho que isso é muito importante porque a informação passa a ser utilizada em todos os lados. Então, era só passar para vocês considerações finais. Muito bom. Muito bom. Edgar, deixa eu dar o meu testemunho aqui do último trabalho que a gente fez com o Fisco do Rio Grande do Sul. Perfeito. Né? Sim, eu acho que eu conheço a FRAC desde a primeira Tocom no Centro de Eventos São Luís. Sim. 99? Foi a primeira. Acho que foi, né? 99, né? Acho que foi. Então, e aí assim, dos últimos 10 anos, né? De 10 anos para cá, a nossa postura como entidade sempre foi pró-mercado, pró-cliente, né? E isso é uma coisa que o Fisco começa a ver isso aí, né? Uma prova disso quando o Fisco do Rio Grande do Sul instituiu a obrigatoriedade do pagamento no PDV, né, junto com a nota fiscal, nós aqui junto com o Fisco conseguimos arredondar um pouco a bola,
né? Sim. E o fisco vendo que a gente estava pró-implantar, a gente não está aqui para falar, não implanta, não faça isso. Não, você quer implantar? Olha, nós temos gente que conhece muita coisa aqui. Então, vai por aqui, ajusta aqui, faz isso aqui. E o fisco ouvindo, bacana também, teve a humildade de ouvir e aceitar, né? Então, eu acho que os próprios estados percebem que a FRAC é pró-mercado. Ela não quer impedir o avanço do mercado, né? E isso, a nossa voz, ela fica com coro mais forte aqui também, quando a gente tem alguns pleitos a serem feitos pró-mercado, né? Eu acho que essa foi a grande mudança que a FRAC teve aí nos últimos 15 ou 10 anos, né? E está sendo muito bem vista. Maravilha. Bom, estamos chegando no final. Luiz, Matheus, querem fazer suas considerações? Eu diria o seguinte, o SAT tem uma história e essa história é muito mais positiva do que negativa. Sim. Né? Eu gosto da operação, já expliquei os motivos aqui anteriormente, e ficaria muito contente se a gente tivesse em algum momento no futuro breve, uma opção, né, de também ter um equipamento para funcionar offline. Tá? Então acho que a FRAC foi muito feliz em ter promovido essa conversa, porque fica um disse-me-disse danado, né? E aí isso não é bom para o mercado. Então, o Valdenir falou no começo, vamos reforçar. O SAT existe, continua valendo, continua sendo fabricado, continua sendo vendido e continua podendo ser usado. O que o São Paulo fez recentemente foi autorizar a contingência offline para a NFCE, ampliando as possibilidades para o cliente final, o contribuinte, no caso do Estado. Perfeito. Matheus? Legal. É isso aí. Respondendo a pergunta, né? É o fim do SAT? Né? Não. Mas tudo está em transformação contínua, né? Tudo que é tecnologia. Aproveito também para agradecer a oportunidade de fazer esse debate aqui e reforçar o convite para quem se interessar de participar dessas discussões conosco, dos nossos grupos de trabalho. São todos bem-vindos. Maravilha. Bom, pessoal, obrigado e fiquem espertos que teremos outros AFRACast, sempre com um tema polêmico, mas bem interessante. Um abraço.